Eu lembro-me que quando fui para o liceu e tinha saído de um colégio onde ainda era hábito, quando a professora entrava na sala, nós levantávamos, punhamos em pé. E eu saio do colégio e vou para o liceu, e quando o professor entrou na sala, eu pus-me de pé. E toda a gente ficou a olhar para ti. Toda a gente ficou a olhar para mim. E eu fui gozadíssima. Enfim, não havia, na altura não havia bullying. Não tinha esse nome, mas havia. Enfim, eu felizmente nunca sofri desse mal. E eu fiquei chocada, porque eu achava que... Eu fiquei chocada com eles, com os meus colegas. Então, vocês não se levantam por uma questão de respeito quando o professor entra na sala? Mas foi assim que eu aprendi, foi assim que me educaram. E não me parece mal. Provavelmente isso não acontecerá, quer dizer, seguramente que isso não acontece hoje em dia em qualquer estabelecimento de ensino. Querem lá saber se... Aliás, nem sei se muitas vezes dão pelo professor ter entrado na sala, entendes? E eu chamei isso bons costumes, e ainda bem que eu os pratiquei até muito tarde. Sim. E ainda bem que alguns deles eu ainda os pratico. Não, chamava-se também outra coisa, que era a educação, que é uma coisa que hoje em dia não existe. A boa educação. Pois, o se faz favor, muito obrigada, bem-aja, desculpe. E a boa educação também inclui o respeito, não é? Claro. Que é coisa que também já não existe. Mas eu acho que aquela... Lá está, uma das coisas, e eu acho que isto é um tema que nós um dia podemos... Isto são decididamente... São 7. São 7 alfaiates com 14 conversas, claramente. Uma das coisas que eu acho que o 25 de Abril nos trouxe de mal, é que... ou melhor, pegando nas tuas palavras, há pouco, quando falaste em que as pessoas estariam impreparadas, se não estou em erro, foi isso que tu disseste. Nós não estávamos preparados para essa liberdade, e confundimos a liberdade com a libertinagem. Eu acho que foi isso que aconteceu. Sim, isso aí estou de acordo contigo, acho que sim. Acho que houve aí assim um momento de grande confusão entre essas duas realidades. Mas quando eu falei de impreparados, estava-me a referir-se exclusivamente à adolescência. Qualquer adolescente é impreparado. Não está preparado para ser adulto, não está preparado para ter opiniões, não está preparado para emitir juízos de valor. E, portanto, essa impreparação da adolescência, em alguns casos, que eu ainda hoje vejo, de pessoas da minha idade, claro. Ficou essa impreparação, ficou essa imaturidade, se quiser chamar, não é? Que é uma espécie de adolescência perene que permanece. Ficaram aquelas características de pessoa que se calhar nunca teve que fazer sacrifícios na vida e tal, e portanto não necessariamente. Não lhes dá grande valor, não dá grande valor a certas coisas. Enfim, são algumas características que definem certas pessoas hoje em dia, que ficaram nessa adolescência, ou pelo menos trouxeram dessa adolescência coisas para a sua maturidade. Se é que... Como é que eu classifico essas pessoas? São aquelas pessoas que pensaram um pouco mal e depressa, leram um pouco mal e depressa, e amaram um pouco mal e depressa. Ou seja, são pessoas que... a quem, se tu perguntares qual é o sentido da vida para elas não fazem a menor ideia do que é que andam cá a fazer, e o que é que têm que fazer, o que é que devem fazer. Pois, muitas delas até são pessoas habilitadíssimas em termos académicos, têm uma cultura muito específica sobre determinado assunto, mas depois não são abrangentes. É isso que eu quero dizer, não tem uma cultura abrangente. E essa cultura abrangente parte do princípio que uma cultura abrangente é aquela que permite relacionar, ou seja, permite a ti ou permite-me a mim, claro, relacionar-me com praticamente tudo. E dar origem, portanto, às tais conversas, aos 7 alfaiates com outras conversas, que é que a gente está aqui a fazer. Exatamente, portanto é aquela questão que muito vulgarmente se chama de cultura geral. Essa cultura geral não existe nessas pessoas. Mas há um livro sobre cultura geral. Sim, com certeza, vários temas. Sim, claro. É só dar uma vista de olhos para ficares a saber um bocadinho de qualquer coisa. Um bocadinho de cada assunto. Exatamente. Só um bocadinho, só o livro. Estás a ver? E no fundo ter assim uma abrangência perante, e uma flexibilidade perante várias realidades diferentes daquela em que essas pessoas sempre viveram, não é? E além existe uma coisa, mesmo que tu não saibas muito acerca do assunto, podes sempre fazer um bocadinho de conversa de enrolar. Não é? Conversa de enrolar, acho. Conversa de enrolar. Tipo cigarro. Não. Conversa de...
sei lá, este copo que nós temos aqui à frente com águas tem cá escrito Magna, que eu acho que é uma cerveja, se não sei. Imagina se agora já estávamos a falar sobre a Magna Carta. Por É exemplo, uma conversa de enrolar. não é uma conversa de enrolar, mas se é um tema no qual eu não estou confortável. Ah, Repara, tu a seguir diz-me assim, olha, bom tema, Magna Carta, e a seguir desatas-me a despejar tudo o que sabes acerca do tema. Ora eu, e tu que pegas não em qualquer domino, coisa que eu digo e para digo, deslivares a conversa para o lado. lá está, portanto, eu tenho que dar-te a volta, É nisso que nós somos bons. eu tenho que dar-te a volta para te levar para onde eu quero. Sabes que há quem me acuse, não é bem acuso, por acaso Seres até, manipulador. exatamente, tu achas que eu sou manipuladora? Bom, se és uma pessoa, podes ser um bocadinho, mas tens tanta consciência disso que essa tua Mas olha que tenho há pouco tendência de manipular é desmontável, é perfeitamente desmontável. Ah, calma. Sou eu. Sou eu. É tipo manipulação comprada no IKEA. Não é nada, nem penses nisso. É assim, eu acho que isso só pode ser desmontável. Agora vou ser muito pretenciosa. À vontade. Mas, ou muito, muito imodesta. Eu acho que só pode ser desmontável por alguém que tenha a capacidade de perceber que isto que aqui está, há muito mais além disto que aqui está. Portanto, só pode ser alguém que seja, não é igual, porque eu não fui clonada, não é? Bem, sabes que eu não conheço nenhuma Ou mulher que superior. não seja manipuladora. Não conheço nenhuma. Acho que é uma característica inerente ao sexo feminino. Eu conheço algumas que são estúpidas. Sim, claro, evidente. Isso depois, Não percebem, não sabem. isso depois depende do grau de cultura de cada um. Ou de cada uma, nesse caso. Mas o que eu acho é que a manipulação das mulheres é uma coisa que os homens também gostam. Sabes? Há homens que são Porque, brilhantes manipuladores. também são, mas são de outra forma e relativamente a outras coisas. E são tipos muito inteligentes. Claro que sim. E isso é que é fascinante. A manipulação que nós estamos a falar tem mais a ver com aquela que diz respeito ao sexo feminino, tem mais a ver com o relacionamento com o sexo oposto. E quando tu falas na manipulação no masculino, eu encaro-a como uma arte de negócios, por exemplo, ou uma situação muito mais racional isso aí do que isso é o lado técnico da Estamos coisa. a falar de uma manipulação emotiva, no caso das mulheres, e uma manipulação racional, no caso dos homens. Eu acho que ambos somos... Existe aqui equivalência, Porque as mulheres não têm capacidade para exercer uma manipulação com racional. certeza que sim, com certeza que sim. Isto emocional é só quando somos jovens, adolescentes, inconscientes. Tu és manipuladora a vida inteira. Deixaste de ser relativamente ao teu pai enquanto eras adolescente, com certeza. Depois passaste a ser manipuladora em relação ao teu marido, ou à pessoa com quem partilhas a vida. Depois passaste a ser manipuladora em relação ao teu filho. E és manipuladora depois, de uma forma geral, mas sempre do teu lado emocional. Porque é normal isso. As mulheres não são... Não fiques ofendido por estar a dizer isto. De todo. Tu tens consciência quando estás a manipular alguém? Ou já o fazes inconscientemente? Eu, se o faço inconscientemente. Fazes? Não. Eu não. Espera. Sim. Há alturas em que eu digo assim, eu estou aqui a fazer isto ou a dizer aquilo porque quero atingir um determinado objetivo ou quero levar que este assunto vá para um determinado sítio. Posso ter essa semi-consciência disso. Mas logo que tenho essa consciência, eu próprio desmonto aquilo que estou a fazer. Porque não acho correto estar a manipular. Não me sinto bem a fazer isso. Não é uma manipulação maldosa? Não, muitas vezes não é. Mas mesmo que seja com as melhores intenções, o facto, a própria expressão manipular é algo que tu fazes em teu próprio proveito. Ou pelo menos no teu ponto de vista daquilo que tu achas que é correto ou que é melhor. Não necessariamente, porque se tu estiveres numa conversa mais acesa e se tu entenderes que deves manipular o teu interlocutor para que a conversa não descampe, isso não é maldoso. Ainda bem que voltamos ao ponto. É ou não?
É. Eu tenho que ser suficientemente inteligente para perceber assim. E isso já me aconteceu variedíssimas Ok, vezes. alguém te fala da Magna Carta, tu não estás afim e aproveitas qualquer dica da conversa para Para mudar o desviar. assunto. Isso é uma coisa. É inócua. Pronto, não, é assim, ok, eu não vou abrir a boca porque eu não estou confortável no tema, portanto o melhor que eu tenho a fazer é enverdar por outros caminhos e derivar para um tema no qual eu Isso esteja é mais muito treino. confortável. Isso é muito treino. Pronto. Agora, repara, tu estás numa conversa mais, enfim, com algumas altercações com alguém. E se tu começas a ter a percepção de que aquilo pode descambar para uma coisa mais acesa, então tu tens que ter a capacidade de perceber assim, o melhor que eu tenho a fazer é derivar das duas uma. O outro, nem sequer estou a falar em pessoas que sejam aos berros a discutir, mas imagina que é uma conversa mais acesa, tu tens que ter a capacidade de dar a volta à conversa para que a conversa não descambe. Portanto, Pois, capta-te. aí não é bem uma questão de manipular, é mais moderar, não é? Não, porque tu é que tens que ter os instrumentos, tu é que tens que ter essa capacidade de dizer assim, é melhor eu introduzir aqui outro tema para ver Pois, se isso já me consigo aconteceu. derivar para que a coisa não descambe. Com certeza, isso já me aconteceu. Uma vez em casa estavam várias pessoas, umas acérrimas defensoras do TGV, Sim. acérrimas defensoras do TGV, Progresso Nacional, as comunicações, Portugal no mundo, Os milhões, não faz mal. Mas era o grande lançamento do país posterior. Sim. E portanto, o TGV, sim. Portanto, era Sim. o TGV. E havia outras que achavam o maior disparate Sim. gastar-se aquela fortuna de dinheiro, não é? De facto. Cujo retorno seria muito longínquo, não é? Exatamente. E que Portugal não tinha condições para poder fazer face a esta... Estávamos a dar passos maiores que as pernas. Portanto, e a conversa gerou-se de tal forma violenta, porque eram posições completamente antagónicas, não é? Sim. Tornou-se uma conversa, em vez de ser um encontro simpático de pessoas, Sim. amigas, todas elas, Certo. não é? A trocarem impressões. Não, a conviverem expor os alegremente, seus pontos de vista. Exatamente. tornou-se uma discussão brutal. Que horror! Uma que coisa vergonha. violenta. Ai, E que eu, vergonha. como anfitrião, tive que, enfim, encontrar ali uma solução qualquer Mas aí para isto é- mudar de assunto. Mas não foi fácil. Mas espera. Não foi nada Mas fácil. aí está bem. Eu, mas aí a estamos certa a falar altura, em várias pessoas. Não, estamos a falar também da questão da manipulação. A certa altura eu comecei-me a sentir manipulador, porque eu estava a querer à força que se falasse de outra coisa. Claro. Mas não consegui. Portanto, Correu mal. Correu muito mal. Eu não consegui manipular a conversa. Tens que ir fazer uma cadeira de diplomacia. Porque isso talvez te ajude. Não, sabes? eu depois encontrei uma solução, mas foi exterior à conversa. Ou seja, fui buscar uma sobremesa. Pronto, lá está. E, portanto- Repor os níveis de açúcar. Não foi só repor os níveis de açúcar, foi desviar as atenções. Claro. Portanto, e puxar para um assunto completamente diverso. Então, estás-me a dar razão. E nessa altura, então, foi de facto eficaz. As pessoas começaram a moderar as suas, Claro. o seu tom. Claro. Não, mudaram de opinião. Sim, mas Ninguém eu mudou de opinião, não é? Ok. Mas moderaram o tom. E essa moderação de tom foi o suficiente para que aquilo se apaziguasse. Mas há situações Sim, mas como eu estava-te esta, a não falar, é? mas eu estava-te a falar numa conversa entre duas pessoas só. Imagina que eu estava e já me aconteceu eu estar a falar com uma pessoa só, em que nós estamos os dois, enfim, ali a discutir formas de estar na vida, formas de pensar, atitudes, objetivos de vida, whatever, e às tantas eu tenho que dizer assim, o melhor que eu tenho a fazer é raciocínio rápido, é desviar isto para outro tema do género. Acho que as sebes no jardim precisam de ser cortadas. Por exemplo, sabes? Tipo, corta, entendes? Isso. Porque lá está, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a desviar a atenção. Agora, não é para meu benefício, é para benefício de todos. ambos. Sim. E naquele De caso ambos. também foi, não é? Claro! Portanto, aí não é uma manipulação. A manipulação não tem forçosamente que ter uma carga negativa. Não, é porque essa esgrima de argumentos às tantas torna-se pueril, não é? Que as pessoas já esgotaram todos os argumentos que têm, mas insistem, e cada parte, cada pessoa que pensa de forma diferente da outra, insiste eternamente. Há pessoas que são muito chatas, que não sabem conversar. Não é uma questão de serem chatas, é uma questão de, às vezes, os assuntos
ganham dimensões despropositadas porque trazem consigo outras coisas, percebes? Ok. As pessoas acabam por encontrar ali assim uma espécie de reservatório das suas mágoas. E a propósito, num tema, despejam as mágoas todas ali, percebes? Em alta velocidade, já que o tema era o TGV. Exatamente. Mas a propósito do TGV vem a mãe que está doente, o filho que não estuda, estás a perceber? Tudo se converge, estás a perceber? Há ali assim uma espécie de bote expiratório, a conversa... Expiratório ou expiatório? Expiatório. Ou respiratório deste Portanto, as pessoas às vezes encontram nesses temas, quando encontram um adversário, não é? Sim. Para esgrimir muito mais do que aquilo que é o tema da conversa. Mas às vezes são chatos. Mas nessa altura tornam-se chatos, não é? São chatas essas pessoas. Não, sobretudo, eu acho Eu que abandono. a questão não é serem chatas, a questão aqui é muito pior ainda, que é não saberem ouvir. Sabes o que é? Quando as pessoas a determinada altura acham que nada os pode mudar de ideias e insistem de uma forma até violenta e agressiva com o seu ponto de vista, não estão a ser muito inteligentes, porque não excluem-se à partida a hipótese de que alguém possa dizer alguma coisa que lhes faça mudar de Tu ideias. sabes que eu sou horrível porque eu estou-me a lembrar de uma coisa péssima. Ainda a propósito dos sapatos vermelhos, que não são Louboutin, porque enfim, eu não tenho posses para tal, mas não me importava. Uma das coisas que me afasta, imaginemos que em vez de me terem entendido, gosto de sapatos vermelhos, que me tinham dito, imagina, sei lá, por exemplo, que me tinham dito assim: gosto de sapatos vermelhos, eu soube que há uma loja do Louboutin cá em Lisboa. Morria na hora. O que é que eu te estou a querer dizer? Acho bem que expliques, porque eu não estou a perceber. Pois com certeza não estás a perceber, porque eu acabei de mandar uma calinada na gramática todo o tamanho, porque ninguém diz eu soube, mas assim eu soube. Ah, bom. Pronto. Portanto, quem me diz eu soube, eu trouxe, façamos, possamos e tenhamos, é que não há mais conversa. E eu tenho uma enorme dificuldade. Neste caso não foste tu que meteste o erro gramatical, era outra pessoa que iria cometer. Exatamente, portanto morria na hora, quer dizer, Sim. não havia. É que nem respondia. Quer dizer, isso é quase tão mau como dizeres como um piropo que pelas pernas aquelas é que abrem. Oxalá nós tenhamos uma Gostaste noite boa. do piropo, não gostaste? Não, achei completamente vulgar. Desculpa. Não, mas achaste graça. Não, achei. Mas eu ouvia, eu lembro-me perfeitamente, era miúda, vinha para casa, vinha a pé, e lembro-me de ter ouvido um trolha das obras. Eu vinha a subir e mandou-me um piropo que eu nunca mais me esqueci. Bendita seja a mãe que pôs esta filha no mundo. Isto é um piropo bonito. Aliás, aqui há tempos houve aí uma guerra qualquer, por causa dos piropos, que iam ser penalizadas as pessoas que mandassem uns piropos. Tens ideia disso? Sim. Que disparate! Que disparate! É uma arte como outra qualquer. Mas, Luís, mas desculpa, é assim, eu quero lá saber que mandem um piropo. É aquela capacidade que eu tenho, mais uma vez, Desligares o mini ou som. ouço, ou não ouço. Ou desligas o mini Lá som. está, o aparelho auditivo agora está fechado. O aparelho auditivo está bem aberto, às vezes até ponho a mãozinha assim atrás da orelha para ouvir melhor. Pronto. Percebes? Portanto, é como. Irrita-me solene, mas irrita-te, tira-me do sério. Aquelas mulheres que se sentem muito ofendidas porque há um tipo qualquer que lhes manda um piropo ou que é mais atrevido do ponto de vista da linguagem corporal com elas. Opa, desculpa, não me venham com tangas. Não me venham com tangas, Luís. Porque ele foi um atrevido. Tretas. Ele só é um atrevido porque a tua linguagem corporal, porque o teu olhar, porque o teu tom de voz, porque tudo lhe deu indícios de que ele podia ser atrevido. Ok. Se calhar estou a exagerar um bocadinho. Tá, eu acho Estou a exagerar um bocadinho. Até porque Porque há situações... Uma pessoa que está descontraída na rua não está a pensar nessas coisas. Verdade, tens razão. Pronto, estou a exagerar. Então, rephrasing. Imagina, Mas há muitas situações assim. Nesse dia tinhas tido uma boa notícia, estavas feliz da vida, Claro. estavas mais solta, estavas mais descontraída. Claro, sim. E a pessoa que te observou podia interpretar-te mal, podia achar que eras outra coisa, não é? Certo, ok, estou a exagerar. Pronto. Mas há muitas situações assim. Claro que sim. E eu acho ridículo.
pior é que é assim, quando elas têm um namorado ou um marido ou uma coisa qualquer ao lado delas e dizem assim: olha aquele ali armou-se em parvo comigo, dá-me vontade de dar estalos a ela. Estás a perceber? Dá-me vontade de dar estalos a ela porque as mulheres percebem. Como vocês também percebem, sim, Claro porque que hoje em sim. dia o atrevimento não é só deles para eles, porque há muito atrevimento Pois, delas para até eles. era isso que eu ia dizer. Hoje em Muito. dia o atrevimento é muito mais delas para eles do que deles para elas. É descarado, é descaramento Eu acho que houve total. aqui uma inversão. Houve aqui uma inversão de comportamento e houve uma inversão de atitudes. Nós que já atravessámos um século para o outro podemos falar disso, não é? Portanto, Verdade? E que já entramos, aliás, na segunda metade da nossa vida, exatamente. a Portanto, partir do princípio que chegamos até aos há 100. coisas que nós observamos que eram muito diferentes daquilo que são hoje. Não sei se para melhor, se para pior, isso agora já é uma questão discutível, mas que deu origem a vários conflitos entre casais, seguramente que deu, porque aquela história da emancipação da mulher, a mulher agora trabalha e depois o marido fica desempregado, e depois há aqui uma inversão de valores e uma inversão de papéis também, não é? Quer dizer, isto é tudo muito bonito de se falar, mas na prática e dentro do seio de um problema, de uma situação dessas, dependendo da educação que cada um teve, pode ser complicado, pode criar tensões, percebes? Haverá famílias em que. Sim. Hoje em dia acho que essa situação está mais ou menos equilibrada. Digamos que o papel do homem e o papel da mulher num casal já está pacificado, mesmo com essa inversão, mas eu estou-me a reportar a este tempo que nós atravessamos, em que esse processo não foi assim tão simples quanto isso. Digamos que no princípio houve situações em que essa inversão de No papéis... princípio era o verbo. Pois, no princípio era o verbo, mas quando eu digo no princípio tem a ver com o princípio da transformação. Não precisas de explicar porque eu percebi, estava só a meter uma coisa Sim. fora do contexto para perceber se tu. Isso. Uau! Estavas a volta rapidamente. Essa transformação teve fases e, portanto, a primeira fase dessa transformação não foi fácil para muita gente. Sabes, Lá está, porque nós tivemos uma educação muito conservadora também. Não é? Estou a dizer é que essa educação conservadora não nos deu margem para, ou não nos deu estaleca para enfrentar uma situação dessas com grande ânimo ou com grande desenvoltura. Não é? desculpa lá, mas o facto de nós vamos lá ver uma coisa. Nós tivemos uma educação conservadora, tradicionalista, whatever. Mas isso é aquilo que nos injetaram desde pequenos. E ainda bem. E ainda bem, do meu ponto de vista. Mas depois, o nosso percurso de vida, há uma coisa que eu acho que é fundamental e que ainda aqui há tempos dizia nas minhas conversas com aquelas raparigas da terceira idade com quem estou habitualmente. Há uma coisa que é fundamental nas pessoas, as pessoas terem curiosidade mental. Porque é justamente essa curiosidade mental que nos vai abrir a cabeça. Pois, mas sabes que há pessoas que calcinam a mente. Cristalizam. Têm a mente calcinada. E, portanto, Mas há calgon. só sabem reagir de uma determinada forma. Mas o calgon é eficaz nas máquinas. Se o calgon é eficaz nas máquinas, olha, acabei de fazer um anúncio. Calgon é eficaz nas máquinas. Resta saber se é eficaz na cabeça das pessoas. Lá está. Mas Luís, isso. Tu tens que ter mundo. Mas, ok. Eu sei que isso dá pano para mangas. Eu sei. Já vamos na 14ª conversa. Ok. Então para a semana falamos mais. Mas é verdade, sabes? Tu tens que ter mundo, é um facto. Mas o problema é que tu podes não saber como é que chegas a esse mundo. E podes não conhecer esse mundo, até. Há Não pessoas sabes que existe. Exato. É E isso. voltamos àquela parte em que nós falávamos de certas e determinadas pessoas que nós conhecemos, e não estou a especificar ninguém em particular. Sim, mas se há uma coisa que nós respeitamos é a privacidade. Exatamente. Nunca revelamos nomes. Mas são Jamais. pessoas que É um ou uma. São pessoas que nós conhecemos. E essas pessoas continuam a viver naquela adolescência que, não é? Portanto, essas pessoas eu posso dizer que calcinaram em determinados aspectos e não conhecem mundo, ou conhecem pouco mundo, e também não estão dispostas a conhecer mais. Não é? Mas é isso que eu acho que é completamente assustador nas pessoas. E como é que as pessoas, para mim, tudo na vida é motivo de
De interesse. eu tenho- Ok, eu não me interesso muito por extraterrestres. É um facto que é lá saber se havia uns homenzinhos verdes que andaram por cá ou não andaram. Não sei, não me interessa, não quero saber. Não quero saber. Ponto. Não me falas nunca de extraterrestres porque é um tema que eu não acho a menor graça. O que é que me veio a falar de coisas que eu não acho a menor graça? Ninguém falou deste extraterrestre, és tu que estás a falar de Sim, eu sei que não, mas um dia imagina que estamos aqui à conversa e que tu me vais falar, sim, porque os extraterrestres e Fátima e o fenómeno não sei de quê. Epá, olha, não sei, é como a Magna Carta, não sei. E confesso que também não tenho interesse. Não acho que contribua nada, não acho que... Não contribui nada. Agora, Percebes? o que acontece é que essas pessoas é que são as principais lesadas de terem uma vida mais... Não percebem que são lesadas. Isso eu te garanto. Eu conheço percebem, gente assim. claro que não percebem. Não Claro que não percebem. percebem. Não sentem a necessidade de saber mais. Não sentem a necessidade De conhecer mais. de conhecer, de saber, de desenvolver um espírito crítico, de aprofundar, de perguntar porquê, o quê. É quase como os seis, o quê, onde, quando, como, quem, porquê. É isto. Não têm, não sentem essa necessidade. Não é uma questão de coscovilhice, Luís. Enfim, eu às vezes sou um bocado acusada de fazer perguntas incómodas. Vai, eu não estou a perguntar de cor são as tuas cuecas. Ou quantas vezes é que tu vais Mas à casa de banho. podes perguntar. Está bem, não quero lá saber de cor é que são as tuas cuecas, ou as tuas boxers, ou olha, truces, que era uma coisa que se usava antigamente, que era truces. Percebes? Quer lá saber, não é isso. Agora, há pessoas cujo mundo apenas se resume a uma cueca. Pois, também é verdade. Percebes? Ou então, não sabem falar de outra coisa, ou senão... então são uma coisa, eu vou usar uma expressão muito... Brejeira? Não, Então. uma expressão muito jovem. Então. São umas pessoas que usam umas cenas tipo... umas cenas tipo... Que horror agora perguntar sobre as cuecas, que horror. Percebes? Tem ali uma Isso é um assunto menor. Tem ali uma atitude já de repulsa por determinado tipo de atitudes, ou por determinado tipo de conversas, ou por determinado tipo de intimidades. Não é? Portanto, são pessoas fechadas. Não é? Esse tipo de coisas horrorizam-nas ou deixam-nas assim com um ar muito incomodado. Pois, há temas que realmente das quais nós também não devemos... E eu acho, isto a propósito disto, e se calhar para terminarmos este assunto, é que não tem que haver horrorizações desse tipo. Estas coisas acontecem naturalmente. Lá, ninguém te proíbe de me perguntar qual é a cor das minhas cuecas, como eu também não me sinto proibido de perguntar qual é a cor do teu sutiã. Percebes? São coisas completamente inúteis, isso podemos dizer que são. Agora, sim, mas há mulheres para quem o mundo não vai além da lingerie. À partida, ter esse tipo de atitude adverso perante determinadas Não, coisas é todo. contra a própria pessoa, porque não... todo. Estamos a falar de cuecas e sutiãs, mas podíamos estar a falar de outra coisa qualquer. Certo. Tipo, eu perguntar-te qual é a tua religião, por exemplo. Ou tu perguntares-me qual é a minha cor política. Exato. E as pessoas ou a equipa de futebol. Exatamente. E as pessoas às vezes têm falta-me agora a palavra, mas têm uma aversão a entrar por aí, a auscultar o outro. Espero que seja o outro a dizer, porque não se atrevem nunca a perguntar uma coisa dessas. Porque, é um facto que há temas que eu acho que nós não devemos falar quando não conhecemos as pessoas, nomeadamente dinheiro e trânsito intestinal. Precisamente, não é? Acho que o dinheiro e o trânsito intestinal não são temas. Pronto, ficamos assim.